Oi pessoal, tudo bom? Professora Carolyn aqui falando com vocês, certo? E o tema dessa semana é descolonização na África e na Ásia. Sobre esse tema, nós falaremos de quê, né? Vamos relembrar do imperialismo que aconteceu com o intuito das indústrias na época da Grande Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial. E dentro dessa perspectiva do imperialismo, né, na página 17 do livro de vocês, o movimento imperialista foi promovido por potências europeias no fim do século XIX e início do século XX, fundamentado na superioridade dos povos europeus, naquela questão do darwinismo social, que eu acredito que eu já devo ter falado para vocês, né? Onde os europeus se colocavam como superiores a todas as raças, etnias, digamos assim, certo? Por qual motivo, né? Por condições civilizatórias, certo? E aí nós vamos ter que então os grupos na Ásia e na África formaram-se grupos nacionalistas, que estes, né, criaram metas de se emancipar. E muitos desses grupos, como coloca aqui no quadradinho ao lado, né, se caracterizaram de forma a formar o ódio pelos seus colonizadores, ou seja, pelos estrangeiros, né, na Ásia e na África. Nós temos que, durante o imperialismo, a Europa passou a ser o destino dos filhos de famílias abastadas das colônias. Por exemplo, digamos o Brasil, né? Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, ainda não havia universidade no Brasil, então os fazendeiros, que era a elite brasileira, né, mandavam seus filhos para estudar nas grandes universidades da Europa. Só que estes pensavam que quando seus filhos chegassem lá, né, eles iam ter uma consciência que pudessem mais tarde ajudá-los. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Esses jovens entraram em contato com ideologias nacionalistas, certo, que impregnavam o continente europeu e passaram a refletir sobre a sua condição de cidadão de segunda classe, certo? E assim, então, começaram a ler aqueles livros ditos proibidos, né, os livros dos filósofos iluministas, criaram ideias abolicionistas de liberdade e quando retornando aos seus países de origem, né, então ali criavam movimentos, acabavam apoiando os movimentos nacionalistas, voltando aí, né, na Ásia e na África, que também repercute aí na questão da América Latina, viu gente? Oi pessoal, tudo bom? Professora Carolyn aqui falando com vocês, certo? E o tema dessa semana é descolonização na África e na Ásia. Sobre esse tema, nós falaremos de quê, né? Vamos relembrar do imperialismo que aconteceu com o intuito das indústrias na época da Grande Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial. E dentro dessa perspectiva do imperialismo, né, na página 17 do livro de vocês, o movimento imperialista foi promovido por potências europeias no fim do século XIX e início do século XX, fundamentado na superioridade dos povos europeus, naquela questão do darwinismo social, que eu acredito que eu já devo ter falado para vocês, né? Onde os europeus se colocavam como superiores a todas as raças, etnias, digamos assim, certo? Por qual motivo, né? Por condições civilizatórias, certo? E aí nós vamos ter que então os grupos na Ásia e na África formaram-se grupos nacionalistas, que estes, criaram metas de
se emancipar. E muitos desses grupos, como coloca aqui no quadradinho ao lado, né, se caracterizaram de forma a formar o ódio pelos seus colonizadores, ou seja, pelos estrangeiros, né, na Ásia e na África. Nós temos que, durante o imperialismo, a Europa passou a ser o destino dos filhos de famílias abastadas das colônias. Por exemplo, digamos o Brasil, né? Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, ainda não havia universidade no Brasil, então os fazendeiros, que era a elite brasileira, né, mandavam seus filhos para estudar nas grandes universidades da Europa. Só que estes pensavam que quando seus filhos chegassem lá, né, eles iam ter uma consciência que pudessem mais tarde ajudá-los. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Esses jovens entraram em contato com ideologias nacionalistas, certo, que impregnavam o continente europeu e passaram a refletir sobre a sua condição de cidadão de segunda classe, certo? E assim, então, começaram a ler aqueles livros ditos proibidos, né, os livros dos filósofos iluministas, criaram ideias abolicionistas de liberdade e quando retornando aos seus países de origem, né, então ali criavam movimentos, acabavam apoiando os movimentos nacionalistas, voltando aí, né, na Ásia e na África, que também repercute aí na questão da América Latina, viu, gente? Então, nós temos uma ressalva que aconteceram algumas lideranças nos territórios, né, da Ásia e da África, que fez com que houvesse a participação dos Estados Unidos e da União Soviética nos processos de descolonização desses continentes, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E claro que a gente sempre tem que duvidar nesses casos aí o que era que eles tinham em interesse, né? Fazer com que houvesse a emancipação, ou seja, a independência dos continentes asiáticos e africanos da mão dos europeus, mas qual era o interesse dos Estados Unidos e da União Soviética em apoiar, né, tais fatos? Algum interesse tinha nisso, ou seja, de sair da mão de determinados colonizadores, dominadores, para ir para a mão de outros, certo? De outras potências. Então, nós vamos ter que a descolonização na África, ela veio devido à sua proximidade da Europa e à pouca resistência bélica que podia oferecer aos exércitos imperialistas. Foi o primeiro e o mais explorado dos continentes que eram alvo de cobiça dos países industrializados. Então, o imperialismo ele começou com fins, né, de explorar as matérias-primas que tinha na África para levar para as indústrias que estavam, né, nascendo na Europa, para alimentar a Revolução Industrial, certo? E nós vamos ter que, após a Segunda Guerra Mundial, o continente africano, ele se tomou, né, começou a viver aí uma fase de dominação dos ditadores, como nós estamos vendo aí, Benito Mussolini, que invadiu a Etiópia, tem até uma música, né, eu não lembro agora, mas é de reggae, certo? Que retrata bem essa questão da Etiópia, que foi invadida por Benito Mussolini. E aí nós temos os processos de emancipação política das colônias africanas, que foram muito dolorosas, né? E envolveram muitas guerras prolongadas, guerras civis, dentro, né, daquele continente, daquele país, naquele continente, com os seus colonizadores, né, as suas metrópoles. E essas disputas, elas marcaram muitos jovens africanos. Algumas dessas disputas se deram pelo controle das principais riquezas do país. Então, como eu acabei de falar para vocês, né, o intuito
dos colonizadores era buscar matéria-prima, riquezas, né, das quais na Europa já estavam esgotadas. Eles precisavam então dominar a Ásia e a África para extrair suas riquezas para as indústrias europeias.